Olá, tudo bem? Sou Antônio Carlos Lima, esse é o Evangelho em Foco, o quadro do Estandarte da Liberdade. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui nessa noite. Você sabe, aqui a gente conversa sempre sobre algum ponto do Evangelho de Jesus Cristo. E hoje, nessa semana especial, na semana de Páscoa, a semana em que comemoramos, em que celebramos o evento mais importante da história, o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar exatamente sobre esse assunto. O título é Os Mortos Viverão. Agora, há um detalhe sobre essa nossa conversa de hoje. Eu gostaria de usar hoje apenas versículos da Bíblia. Vou usar minha Bíblia digital, minha Bíblia eletrônica. Você pode usar a Bíblia de papel, eu também uso, tá? Mas hoje eu vou usar a Bíblia digital. A versão digital fica mais fácil para mim aqui, tá? E por que eu vou usar somente versículos bíblicos? Porque o que nós vamos conversar hoje é muito contestado pelas pessoas que não são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa doutrina que vamos tratar hoje aqui é muito contestada. E normalmente as pessoas dizem: esse não é um evento, uma doutrina bíblica. Eu quero mostrar hoje que sim, esta é uma doutrina bíblica. Deixando bem claro, o fato de eu citar apenas versículos da Bíblia hoje não elimina a importância e a necessidade de buscarmos também conhecimento de acordo com as escrituras modernas. Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor, a respeito deste assunto. Testifico de que essas escrituras adicionais são também a palavra de Deus. E isso é muito importante de deixar bem claro aqui. Bom, nós sabemos que o relato da paixão de Cristo, que se deu durante essa semana, hoje é quinta-feira, esse relato é muito conhecido, sabemos disso. Nessa noite da quinta-feira, teve início o grande sacrifício do Salvador, o sacrifício expiatório, no jardim do Getsemane. Foi de uma noite de uma quinta-feira como essa que ele suou sangue por todos os poros e suportou a dor terrível de tomar sobre si os pecados de toda a humanidade. Naquele jardim, ele expiou os pecados de cada um de nós e nos proporcionou a oportunidade de vencermos a morte espiritual. Mais tarde, naquela mesma noite e madrugada, ele foi preso, sofreu um julgamento injusto e ilícito e foi condenado à morte por crucificação. No dia seguinte, sexta-feira, depois de ser açoitado e ser humilhado, ele foi enviado para o Gólgota, carregando a sua pesada cruz. Quando todas as profecias foram cumpridas, ele entregou voluntariamente o seu espírito e encerrou a sua missão terrena. No terceiro dia, domingo, Jesus Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte física dessa forma e nos proporcionou a mesma maravilhosa bênção. Por sua causa, todos ressuscitarão. Todos receberão seus próprios corpos novamente e serão julgados em perfeita ordem para receberem o galardão que lhes couber. Mas a pergunta que tenho hoje é: o que aconteceu com Jesus Cristo no segundo dia de sua morte? Veja, na quinta-feira ele fez o sacrifício
no jardim do Getsêmani, no sacrifício expiatório. Na sexta-feira ele foi morto e no domingo ele ressuscitou. No segundo dia, seu corpo repousava na pedra de um sepulcro cavado na rocha. Naquele sábado, ali jazia o seu corpo. Mas e o seu espírito? Onde esteve? E o que fez naquele tempo entre a morte, na tarde da sexta-feira, e a ressurreição, na manhã do domingo? Felizmente, as escrituras antigas e modernas deixaram claro que Jesus Cristo cumpriu uma de suas maiores missões naquele período. Por ele ter feito isso, toda a humanidade pode receber seu evangelho sem distinção alguma, nem da época em que viveram, nem das oportunidades que tiveram ou deixaram de conhecer os seus ensinamentos. O próprio Jesus Cristo mostrou o que viria a acontecer naquele momento de separação de seu corpo e do seu espírito. Ele disse, registrado no capítulo 5 do livro de João: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Talvez, prevendo o espanto de seus discípulos daquele tempo e de hoje, ao ouvirem esta tão grande notícia, ele continuou: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Isso está registrado também no capítulo 5 do livro de João. Pedro, o apóstolo Pedro, nos deu mais conhecimento sobre essa doutrina. Ele disse: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, porém vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Vemos assim que o Espírito de Cristo foi ao lugar onde estão os espíritos dos mortos. Pedro falando isso no livro de 1 Pedro, no Novo Testamento, capítulo 3. Vemos ainda que os mortos que estavam ao alcance de sua voz não eram apenas os que haviam praticado boas obras nesta vida terrena, mas também os cativos, ou seja, os rebeldes, que rejeitaram a palavra de Deus nesta vida. Essas palavras de Pedro, o apóstolo que sucedeu o próprio Jesus na direção de sua igreja na terra, nos ensinam ainda mais. Há um lugar no qual todos os que morreram aguardam a ressurreição. Esse mundo dos espíritos, ou mundo espiritual, abriga os espíritos dos que foram obedientes e dos que foram rebeldes nesta vida terrena. Os primeiros permanecem no paraíso, os demais na prisão, o nome que o próprio Pedro ensinou. 2, todos teremos uma segunda chance. Não fosse assim, como e por que o próprio Cristo iria pregar aos que antes rejeitaram as palavras de Noé, quando este anunciou os desígnios de Deus? Aqueles espíritos, quando viviam nesta terra, foram rebeldes, zombaram do profeta de Deus e escarneceram das palavras divinas. Por isso, estavam cativos do mundo dos espíritos, na prisão. Mas que bênção maravilhosa! Pela sua misericórdia, o próprio Senhor abriu as portas da pregação do Evangelho novamente para estes e tantos outros espíritos na mesma condição. Certamente, buscando trazer mais clareza a esse assunto, sobre esse assunto,
Pedro continuou seus ensinamentos sobre esse tema, agora no capítulo 4 do livro de 1 Pedro. Ele disse: porque para isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, porém vivessem segundo Deus em espírito. Sim, os mortos recebem a pregação do evangelho. E isso se faz para que haja justiça. Quantas pessoas passaram por essa vida sem jamais terem ouvido o nome de Jesus Cristo, sem saberem que há um Deus nos céus, sem terem a oportunidade de escolher seguir ou não seus ensinamentos? Milhões? Bilhões, talvez, em toda a história da humanidade? Parece justo que todos estes filhos de Deus percam para sempre a oportunidade da vida eterna somente por terem nascido em uma época, em um lugar ou em uma família que não lhes permitiu saber por si mesmos sobre essas coisas? Não, não é justo. Deus não seria justo se permitisse que estes nossos irmãos estivessem condenados para sempre a viverem longe de sua presença por algo que lhes aconteceu sem que eles sequer tivessem escolha. É isto que Pedro ensina neste versículo. Como todos podem ser julgados de maneira igual e justa se nem todos tiveram o mesmo conhecimento? Sim, seria necessário dar o conhecimento do evangelho a todos, vivos e mortos, para que houvesse justiça no julgamento final. Mas bem sabemos que as intenções, embora importantes, não são suficientes para gerar salvação. Não basta querer, não basta acreditar, não basta apenas dizer que acredita. É preciso fazer, agir. A graça de Cristo nos alcança depois de tudo o que pudermos fazer. Não fosse assim, bastaria a toda a humanidade apenas declarar sua crença em Cristo e voltar a sentar-se e aguardar a salvação eterna sem mover um músculo para isso. Certamente não foi isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Ele mesmo disse que deveríamos fazer o que ouvimos fazer, porque ele fazia o que viu o Pai fazer. Fazer, agir, realizar. As boas obras devem seguir as boas intenções, sempre. Parte dessas boas obras são as ordenanças sagradas a que nos submetemos. A primeira ordenança de salvação é o batismo. Ele é realizado para a remissão dos pecados e é exigido de quem deseja a vida eterna. Foi o próprio Cristo que ensinou. Ele disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está registrado no capítulo 3 do livro de João. Para deixar bem claro a importância desta ordenança do Evangelho, ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo, a recebeu, ainda que sem pecado, mas para cumprir toda a justiça, como está escrito no capítulo 3 de Mateus. Ora, sendo o batismo necessário para ser o indivíduo admitido no reino de Deus, a tal ponto que o próprio Jesus se submeteu a esta ordenança, a fim de que fosse feita a justiça sobre este mandamento. Não é correto pensar que aqueles que morreram sem este batismo, mas que foram ensinados sobre o evangelho no mundo espiritual, devam também receber essa ordenança? Pois que, se eles não estão isentos de receber o evangelho, tendo ido o próprio Senhor Jesus Cristo abrir as portas da pregação para eles, certamente não estão também isentos da necessidade do batismo. Do contrário, Deus não seria justo. Paulo ensinou essa doutrina do batismo dos mortos, ou batismo pelos mortos, pois que os vivos devem ser batizados pelos mortos, em sua primeira carta aos santos em Corinto. Alguns daqueles novos cristãos estavam ensinando um erro, a não existência da ressurreição dos mortos. Esse erro vinha das antigas crenças que aqueles novos conversos traziam dentro de seus corações e mentes, aprendidas em suas antigas religiões. Era preciso colocar claramente para eles a incoerência do que pregavam como a religião de Cristo,
o cristianismo, ou ser cristão, com o que ainda acreditavam, fruto de anos sendo ensinados no erro. Para ajudá-los, e sendo muito direto, Paulo perguntou: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Está registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. E ele foi ainda mais claro. Ele disse: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Paulo, que sempre foi muito eficaz em suas pregações e em seu cuidado com os santos, explicou àqueles cristãos a sua real condição diante daquela incoerência de crenças. Ele disse, então, isso. É vã a pregação, é vã a fé. E ele disse, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Não, Paulo não deixou dúvidas. A ressurreição de todos os mortos é real e necessária. Foi para proporcionar a todos nós esta bênção de termos nossos corpos de volta e com nossos corpos unidos novamente aos nossos espíritos, vivermos eternamente, que Cristo ressuscitou. No mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios está escrito, por Paulo, e assim somos também considerados falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Note que até aqui Paulo falava aos vivos, das consequências sobre os vivos se não houvesse ressurreição. A ressurreição, portanto, bem claro dada por Paulo, é um fato. Mas e quanto aos mortos? O que aconteceria a eles se não houvesse uma ressurreição? Paulo disse, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos, se não houvesse a ressurreição. Sim, estariam perdidos. Mesmo os cristãos já falecidos estariam perdidos se não houvesse ressurreição. Não importa a vida cheia de fé e excelência em obras para Cristo, não houvesse a ressurreição, estariam todos perdidos, sem exceção. Cuidando que muitos ensinariam a falsa doutrina de que apenas nesta vida estão o pensar, o querer, o decidir e o aceitar a Cristo, Paulo tratou de alertar todos os cristãos. Se só nesta vida esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Também 1 Coríntios, capítulo 15. E ele ensinou, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o principado e toda a autoridade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que será aniquilado é a morte. E Paulo encerrou assim os seus ensinamentos sobre a ressurreição e seus efeitos, clareando mais uma vez a mente daqueles que pregavam o evangelho e realizavam suas ordenanças, mas relutavam em crer na ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Sim. Como poderiam os cristãos não acreditarem na ressurreição e ainda assim batizarem-se pelos seus mortos? Muitos há hoje que não acreditam no batismo pelos mortos. Infelizmente, muitos erram, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, como está registrado em Mateus capítulo 22. Aos que acreditam na ressurreição, mas não do batismo pelos mortos, poderíamos perguntar, parafraseando Paulo,
De outra maneira, que farão os cristãos que acreditam que os mortos ressuscitam se absolutamente não se batizam pelos mortos? Por que acreditam eles, então, que os mortos ressuscitam? São boas perguntas, não é? Como se pode crer na ressurreição dos mortos se crê que eles recebem a pregação do evangelho, mas não crê que eles precisam ser batizados? Se é preciso ser batizado para entrar no reino dos céus. Por que então eles precisam receber a pregação do evangelho? Porque então Cristo foi lá pregar a eles. Que maravilhoso dia foi aquele sábado, no qual o corpo do Senhor Jesus Cristo repousou inerte naquela fria pedra de um sepulcro cavado na rocha, enquanto seu espírito iniciava o maravilhoso trabalho de amor, de levar seu evangelho a tantos espíritos que, por situações diversas e adversas, não ouviram este mesmo evangelho em vida ou não puderam fazer escolhas corretas aqui. Felizmente, graças à restauração do evangelho de Jesus Cristo, do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, e por meio de sua verdadeira igreja, mesmo a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, e pelo poder e autoridade do sacerdócio, todo o conhecimento e todas as ordenanças do evangelho estão hoje à disposição da humanidade, sendo necessário apenas que as pessoas abram sua mente e seu coração para aprender dele e sobre ele. Os mortos viverão, física e espiritualmente. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, eles serão libertos da morte física. Por meio do sacrifício expiatório de Jesus Cristo no jardim do Getsêmani, da pregação do evangelho no mundo espiritual e da realização das ordenanças por eles dos tempos sagrados, eles serão libertos da morte espiritual. Que alegria saber que nossos entes queridos não estão perdidos para sempre. Eu sei que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele é meu Rei, meu Redentor, meu Salvador e meu Deus. Ele reina neste mundo e mundo sem fim. Ele é o grande Jeová do Velho Testamento. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E esta é minha mensagem, meu testemunho de hoje. Os mortos viverão. Por favor, compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus familiares, com todos que você desejar. Muito obrigado e até a próxima semana.